Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Marlon. Será que tem alguma chance dele deixar o Cruzeiro nessa próxima janela? Até porque ele deu uma entrevista depois do jogo contra o Atlético. Acho que muita gente até interpretou errado, né, o que ele disse. Eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, até quando, né, vai o seu contrato com o Cruzeiro e sua multa rescisória. Quero falar também sobre um atacante da base do Cruzeiro que vem de uma fase sensacional. Sinceramente, a tendência, né, que ele seja vendido por um valor bem alto num futuro não tão distante. Vou comentar aqui com vocês. E para terminar, quero falar também sobre o Wallace, que eu gostei bastante da partida dele contra o Atlético Mineiro. Foi o primeiro jogo, né, dele começando como titular e ainda claramente está fora de ritmo, né? Eu não diria que de forma, mas ainda está fora de ritmo. Porém, se ele seguir com essas características de jogo, acho que pode ser uma excelente opção para o Cruzeiro nesse meio de campo e dá para ver que vai assumir essa posição tranquilamente, né? Não é à toa que foi comprado por 30 milhões de reais, mesmo já tendo seus 29 anos, porém é um cara que, na minha opinião, chega para ser titular, até que incontestável, né? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreve, que com certeza nos ajuda bastante. E quero falar aqui também sobre os dois salve, né, para vocês que comentaram no último vídeo. O primeiro aqui é para o Ítalo, que está sempre aqui acompanhando os vídeos. Obrigado, um abraço aí para você. E o segundo para o Israel Rodolfo. Um abraço aí também para vocês. Se você quiser aparecer aqui no próximo, deixa embaixo o seu nome, a sua cidade, que eu sempre mando um abraço aqui no vídeo para vocês. Então vamos aqui mostrar na tela, falar sobre essas notícias, né, que eu quero comentar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando aqui sobre o atacante, o Kenji, né, da base do Cruzeiro, que eu vou deixar até algumas matérias aqui, ó. Cruzeiro vence Atlético e se classifica, né, como líder da competição. No caso, o jogo aí pelo Campeonato Mineiro Sub-20, e ele marcou mais 2 gols nesse duelo. Aqui não mostra ainda, porque não atualizou, mas esse compromisso no último dia 10, no dia 11, melhor dizendo. Excelente resultado do Cruzeiro e excelente fase, né? Então, por 3-2, tanto ele quanto o Guimeira, que já vem de uma fase sensacional desde o ano passado, marcaram mais uma vez. E o Cruzeiro que vem, né, numa sequência muito boa, tanto na equipe de base, quanto também com alguns jogadores com números sensacionais, né? Só para você ter uma ideia, ele chegou então nessa temporada 29 jogos e 24 gols e mais 12 assistências, ou seja, ele tem 36 participações em gols, né, no Cruzeiro em 29 jogos disputados e certamente, né, é um jogador que, na minha opinião, merece espaço na equipe profissional. Pode jogar ali centralizado, mas a melhor alternativa seria para ele ser um falso 9 ou um ponta pelo lado esquerdo, pode fazer esses papéis. E é aquela coisa, né? Se fosse em outro clube, certamente já teria proposta de outras equipes do exterior, ou pelo menos teria espaço no time do Cruzeiro, que não é o que tem acontecido. Lembrando que ele é filho desse jogador aqui, ó, o Kleber, que é 44 anos, passou pela seleção, em grandes times também aqui do país, jogou fora, enfim. Jogou no Santos durante muito tempo e no Internacional. Então, certamente está bem assessorado, né? Tem um caminho muito longo aí a perseguir. Eu acho que vai ter uma passagem interessantíssima aqui pelo Cruzeiro. Lembrando que ele chegou em 2022 na gestão do Ronaldo, vindo do São Caetano. Vinha de bom desempenho tanto pela Juventus quanto pelo São Caetano. No ano passado já teve 6 gols e 18 jogos, mas pela equipe sub-17. E nesse ano, né, ele sobe para o time sub-20 com 17 para 18 anos e tem arrasado até aqui, né? Realmente é um desempenho muito interessante, assim como vários jogadores do time sub-20 do Cruzeiro. Acho que tem excelentes opções da Raposa nessa temporada. Uma pena que, igual eu falei, eu esperava que a base do Cruzeiro fosse um pouco mais aproveitada, mas só olhando aqui, né, tem tantas boas opções, ó, o próprio Otávio, tem também aqui, ó, o Dorival, que eu acho um jogador excelente, o Pedrão, o Bruno Alves aqui também excelente, o Kelvin também, que desde quando chegou tem chamado a atenção. No meio de campo, eu gosto muito, igual eu falei, do Xavier, que já teve espaço no Cruzeiro, o Henrique, né, desde o ano passado jogando demais, o Guimeira, o Vitinho já está no Cruzeiro, o Joseph, o Juan, que eu até já vi, né, bom desempenho dele, mas enfim, o Caio aqui também, o Kenji, o Tevez, cara, muitos jogadores interessantes. O Arthur Viana já teve espaço no time profissional e o Juan Índio também, né, que tem um potencial absurdo. Caiu um pouco de rendimento, entre aspas, se não estiver enganado ele teve uma lesão recentemente, mas ainda assim ele só tem 18 anos, acabou de fazer 18, ele com 17 pelo time sub-20 já tinha 25 jogos e 9 gols, então é um jogador com um potencial
é absurdo, mas acho que nesse momento quem mais tem pedido passagem é justamente o Kenji, né? Vale lembrar também que o Arthur Viana tem proposta de um clube da Bélgica, pode ser que ele deixe o Cruzeiro, vinha jogando no time de base, e é bom que, como ele sobe, até abre mais espaço para os jogadores da base, 19 partidas com 11 gols marcados pelo Cruzeiro. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, vamos ver aqui como que está a cotação por esse duelo contra o Boca Juniors, né? Você vem aqui então em clubes internacionais, ó, vai estar aqui, você vem em campeonatos, clubes internacionais e vai achar aqui então a Taça Sul-Americana. Uma vitória do Cruzeiro fora de casa contra o Boca, 3,35 a cada real apostado, R$100 voltando 300. Tem o empate também que está muito interessante, 3,20 a cada real apostado, R$5 voltando 16. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando, tem vários dos outros jogos também da Série A do campeonato. Para o Cruzeiro vencer, por exemplo, o Vitória fora de casa, 2,12. Inclusive coloca um Cruzeiro como favorito. Tem também esse duelo contra a equipe na próxima semana, né? Contra o Internacional, no dia 25. Vitória do Cruzeiro pagando fora de casa também, 3,5. Compromisso aí difícil fora de casa. Para você começar, bem simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição da Esportiva VIP. Pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. R$1, Gustavo, posso começar? R$1, ó, vamos ver aqui, ó, apostar em alguns times para vencer nessa sequência aqui da rodada. Vamos ver aqui, vamos colocar um pessoal aqui em casa, ó, vamos ver, para vencerem. Se vencer aqui, ó, uma galera aqui, ó, vamos ver, vai que, né? Não tá fazendo nada aqui mesmo, vai que acontece uma cagada dessa aqui e a gente se dá bem. Aí, só para mostrar para vocês que você tem essa opção de apostar a partir de R$1. R$1 para voltar. Cara, eu nem sei quanto que é esse aqui, 90 mil, mas só para 901 mil. Rapaz, isso tudo, caramba. Até eu fiquei surpreso aqui agora, mas já finalizei aqui minha aposta. Para você começar, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos falar agora também sobre o Marlon, que deu uma entrevista, né, depois do clássico contra o Atlético Mineiro, falando que estava surpreso, né, por não ter jogado. Que história é essa, né? Será que ele está insatisfeito? Será? Como assim? Eu vou deixar aqui essa matéria, ó, reserva no Cruzeiro em clássico, Marlon mostra surpresa, não entendi porque não joguei, né? Disse então o lateral. Ele falou aqui, ó, foi rápida a participação no jogo, pensei que ia começar jogando hoje também. Não entendi porque não joguei, né? Disse aí então em uma entrevista. Falou também sobre a sua entrada, que entrou no finalzinho como zagueiro e falou o seguinte, né? A gente tem que estar apto a exercer funções, já fiz isso uma vez, posso ajudar ali. No momento que o Vidalba, né, sentiu o cansaço, eu já estava pronto para entrar. E a gente, quando está fora, tem que estar prestando atenção no jogo, no que pode acontecer, e estar sempre à disposição, né, para quando for utilizado. Falou aqui também sobre essa de ficar de fora da escalação e falou aqui, ó, eu fiquei um tempo fora, voltei pro time, tive uma conversa com o treinador, são decisões deles. Claro que você quer jogar, mas o treinador tem que escolher 11, né? Nem sempre a gente concorda e eu respeito quem joga no meu lugar e quem delega a equipe. Mas fazer o quê? Do trabalho a gente tem que ser profissional e estar apto para ajudar o clube, que é mais importante. Para mim vai ser um questionamento válido, assim como o Vidalba, por exemplo, ficar no banco, porque o Zé Ivaldo e o João Marcelo são muito bons, mas o Kaique e o Marlon são muito interessantes. Nesse momento, para um jogo contra o Atlético, eu particularmente preferiria o Marlon por conta da experiência, tá? Mas eu já falei aqui outras vezes, já falei até lá no canal, no Instagram, eu particularmente manteria o Kaique, pelo menos para a sequência da temporada, porque ele é mais jovem, tem um potencial de uma venda futura e, na minha opinião, até agrega mais ofensivamente para o Cruzeiro. O jogo dele contra o Atlético Mineiro, se você pega esse recorte, foi muito ruim, tá? Deixou muito a desejar. Mas, no geral, deixa eu só fechar esse anúncio aqui que tá difícil. Mas, no geral, eu tenho preferido o Kaique. Acho que daqui 5 anos, por exemplo, nós vamos olhar e pensar, pô, por que não era o Kaique titular no lugar do Marlon, né? Dependendo, até os dois podem jogar juntos pelo lado esquerdo, igual foi, né? Kaique como lateral, o Marlon como uma linha de 3 zagueiros, poderia ser tranquilamente. Mas, sinceramente, o Cruzeiro precisa de ter 2 jogadores na posição. Não acho que vai ser uma coisa ruim também, né? Você ter 2 jogadores revezando nessa titularidade reserva. Só não acho que é interessante ficar dando entrevista igual foi, né? Não acho que é interessante, não entendi porque não joguei. Eu acho que isso aqui não vai agregar em nada. Vai ter um revezamento, na minha opinião, natural, esse rodízio. Dá pra ver que o Kaique mesmo foi bem contra o Juventude e ficou no banco contra o Botafogo. E o Marlon entrou e foi super bem. Nesse jogo contra o Fortaleza foi o Marlon, mas jogo ruim de todo mundo, né? E aí, igual eu falei, se fosse eu no lugar do Seabra, no clássico eu iria com o Marlon, até pelo potencial defensivo dele. Mas na sequência, igual, vai ter o Vitória fora, eu iria com o Kaique. Acho que é um jogador que tem um potencial absurdo. E fora que, igual eu falei, se ele pega uma temporada de titular do Cruzeiro,
já é um jogador para sair por 50, 60 milhões de reais, porque só acabou de fazer 21 anos, né? E vale lembrar, tem passagens por todas as categorias de base da seleção brasileira, já teve especulação do Porto, por exemplo. É um jogador, na minha opinião, que vai estar na seleção brasileira principal em breve, né? Seja nesse ciclo pelo Cruzeiro ou num próximo, numa Juventus, não sei, no Porto, no Benfica. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer também sobre isso? Concorda comigo? Discorda? Tô curioso para saber. E falando no clássico, tem esse jogador também que eu gostei bastante dos primeiros 45 minutos dele, que foi o Wallace, né? Foi perfeito o jogo dele contra o Atlético? Não, mas sinceramente deixou uma boa impressão de um jogador que eu até comentei, né? Se você não segue lá no Instagram, já segue, que sempre eu posto, né, as coisas por lá, que é um jogador que é muito diferente em relação ao que eu já tinha visto de volante aqui no Cruzeiro, que é um cara muito forte fisicamente e alto, né? Porque tem quase 1,90 m, tem 88 quilos também, que isso aqui é pesado, né, para um jogador no meio. Só que a questão é, ele tem muita velocidade. A nota média dele contra o Atlético, ok, 6,5, foi comprado então por 30 milhões e chegou, né, no Cruzeiro fazendo a sua estreia contra o Juventude, jogou também contra o Botafogo, não entrou contra o Fortaleza e contra o... Teve outro jogo aqui? Eu acho que não, né, foi isso mesmo. E aí, agora contra o Atlético, os primeiros 45 minutos, até acho que não precisava ter começado jogando, se ele não ia ter condições de ficar os 90. Mas, quem sabe para esse jogo contra o Boca Juniors, uma dupla, um trio no meio de campo, né, do Cruzeiro podendo ali entrar. Não sei como que vai fazer, porque pode colocar o Wallace, Lucas Romero e o Matheus Henrique, deixando o Matheus Pereira na ponta, centralizado o Dineno, por exemplo, e na esquerda o Barreal? Pode, mas o que tem acontecido geralmente é jogar com dois volantes, o Matheus Pereira no meio, o Juan ou o Caio Jorge na frente, o Lautaro Dias na direita, ou o Veron, e na esquerda o Barreal. Então, vamos ver como que vai ficar essa questão. A principal questão é, quem que vai ficar no banco? Eu acho que o Wallace e o Matheus Henrique, e até junto com aquele áudio do Pedro Lourenço que foi vazado, corroboram com isso, que eles chegaram por 30 milhões de reais cada um. Na minha opinião, eles não vão ficar no banco. Acho que o Lucas Romero vai ficar no banco nesse primeiro momento, se continuar com essa formação. Talvez, com um duelo contra o Boca Juniors muito complicado, não ficaria surpreso se fosse lá na Bombonera esse jogo da ida, Matheus Henrique, o Wallace e o Lucas Romero de volantes, sensacionais, Matheus Henrique um pouco mais avançado na frente, Matheus Pereira na ponta direita, caindo pelo meio, o Barreal na ponta esquerda e o Dineno lá na frente. E aí o Lautaro Dias ainda no banco, excelente opção para o segundo tempo. Tem também, você pode colocar ali, né, mudar o esquema tático, trazer o Matheus Pereira para o meio. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas mostrou ali força, velocidade, enfim, um jogador que gostei demais. Acho que tem um potencial muito bacana o Wallace no Cruzeiro, que já tinha acompanhado ele, né, no Grêmio 2015, 2016, na seleção quando foi campeão olímpico também, mas ficou muito tempo fora, né, no Hannover, no Hamburger, no Udinese, por exemplo, não tem como se acompanhar o jogador lá fora, mas veio de uma sequência bem legal. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para você começar a postar, e outras sugestões também de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal estão aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!